2019 eu quero começar com a primeira mensagem para você, uma mensagem de instrução, orientação, correção, de advertência, chamando você para a Bíblia. A primeira mensagem que você vai ouvir agora do evangelista Wellington Ramos, tanto no nosso canal no YouTube como em nossa página no Face. A primeira mensagem é sobre a nossa prudência em examinar as Escrituras. O Senhor Jesus disse assim no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 39 e o 40. Jesus disse: vós examinais as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para ter a vida. Em outro texto, lá em Mateus, o Senhor Jesus diz assim a um grupo religioso, a líderes. Quando eu falo do grupo religioso, estou falando dos líderes, os pastores, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, da religião farisaica, da religião dos saduceus. Jesus chega a dizer para esses líderes religiosos: vós errais por não examinar as Escrituras, nem conhecer o poder de Deus. Errais não examinar as Escrituras, não conhecer as Escrituras, nem conhecer o poder de Deus. Está lá em Mateus capítulo 22. Então, o que eu quero chamar aqui a atenção de cada um de nós é sobre isso, a prudência, a palavra de Deus. Meus amados, observamos hoje que existem milhares de religiões no mundo. Cada religião tem a sua verdade relativa, não é? A verdade que ele entende dentro do conceito dele, da religião. Cada sua religião tem seu modo de fé em Deus, de comunhão, de servir a Deus. Agora chamo sua atenção para o seguinte: se todas essas religiões examinassem as Escrituras e buscassem andar, seguir os preceitos das Escrituras, todas elas estavam em comunhão, concordância uma com a outra. Sabe por quê? Porque as Escrituras é a verdade absoluta de Deus. Bom dia, seu Eric. E quem está nela anda em concordância com todos que nela está. O problema é que cada religião tem a sua verdade relativa. Cada religião cria o seu dogma, o seu credo, seu conceito de fé. Aí eu faço para você uma pergunta agora, pedindo para uma análise, para que você agora venha comigo. Vamos analisar aqui. Analisa comigo o seguinte: o catolicismo romano, a doutrina católica romana. Se a doutrina católica romana ela tivesse baseada dentro das Escrituras Sagradas, com a sua fé voltada para a palavra de Deus, usando a palavra de Deus como regra de fé e prática, eles não estariam vivendo essas práticas de fé que vivem dentro dessa religião. Eles não estariam adorando imagem de escultura. Eles não estariam invocando outro nome como mediador, intercessor, protetor. Eles não estariam vivendo esse conceito de fé por meio de personagens, criaturas em forma de imagem de escultura. Porque a palavra não ensina isso, ao contrário, a palavra reprova, condena e orienta a não viver essas práticas. Porque se o catolicismo romano seguisse a palavra de Deus, não colocava Maria como intercessora e medianeira, porque a Bíblia nos ensina que há um só mediador, um só intercessor, e a Bíblia nos ensina a clamar a Jesus e não a Maria. A Bíblia não ensina em canto algum venerar, clamar, pedir ou reverenciar Maria, usar ela como se fosse uma medianeira, uma salvadora, uma co-salvadora. Não. Mas a doutrina católica romana não se submete à palavra de Deus. Se o espiritismo, a doutrina espírita, se submetesse à palavra de Deus, eles não viviam a reencarnação. Eles não tinham esse conceito da reencarnação, porque a Bíblia não ensina a reencarnação. A Bíblia fala de ressurreição, que é diferente, muito diferente
do conceito da reencarnação. A ressurreição é o corpo, é o espírito voltar novamente ao corpo que morreu. Esse corpo ser ressuscitado. Ressurreição quer dizer tornar de pé, erguer-se novamente. A ressurreição é o mesmo corpo que morreu voltar. E a reencarnação é o espírito habitar em outro corpo. E várias vezes esse conceito é errôneo. A Bíblia condena isso. Então convido você a refletir nisso que eu estou falando. Se os testemunhas de Jeová, a doutrina da STV, Sociedade Torre de Vigia, os adeptos dessa doutrina, seguissem a palavra de Deus, e olha que eles dizem que seguem a palavra, que ensinam a palavra. E quando vão às portas, vão dizendo que ensinam a palavra e usam a palavra. Mas se esses adeptos realmente seguissem a palavra de Deus, o que ela ensina, a orientação dela, eles não rejeitavam a Jesus como Senhor. Eles não deixavam de clamar o nome de Jesus, porque a Bíblia não ensina a clamar o nome de Jeová, porque Jeová quer dizer Deus, e o próprio Deus colocou o nome sobre todos os nomes pelo qual nós devemos clamar, e é o nome do Filho, Jesus Cristo, o Messias, o enviado de Deus. E a doutrina da STV, Sociedade Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, eles negam a Jesus como Deus, como Senhor. O conceito de Jesus para ele é que Jesus é uma criatura, que Jesus é o anjo Miguel, que não deve ser adorado porque só Jeová. Mas se eles estudassem verdadeiramente a Bíblia, eles iam ver que a Bíblia ensina a adorar a Jesus, e a Bíblia ensina que Jesus é Deus, e que toda honra e toda glória é dada a Jesus para que o Pai o receba. Se os muçulmanos lessem a Bíblia e tivessem a Bíblia como regra de fé e prática, eles sabiam que o mediador, o enviado, não foi Maomé. O enviado foi Jesus. Eles têm Maomé como enviado de Deus. Se os budistas lessem a Bíblia, analisassem as Escrituras, eles não estavam seguindo Siddhartha Gautama, o primeiro Buda. Eles estavam seguindo Jesus. Porque eles ensinam, eles entendem que Siddhartha Gautama foi o iluminado. E através dos ensinos dele, todos chegarão à iluminação, à perfeição. Mas se eles conhecessem a Bíblia, estudassem a Bíblia e usassem a Bíblia como regra de fé e prática, eles iam ver que Jesus é a luz e ilumina todo aquele que chega a ele. Eles não seguiam a Buda, Siddhartha Gautama, e não viviam essa doutrina errônea, maldita, que leva o homem à condenação dentro de um engano que faz o homem pensar que vai se terminar bem. Se as religiões se submetessem à palavra, Jesus chamou os fariseus, os líderes religiosos, atenção, dizendo: vocês examinam as Escrituras, são elas que testificam de mim, e vocês examinam as Escrituras, mas não querem vir a mim, criam outros caminhos, criam outros preceitos, criam linhas de pensamento diferentes. Jesus disse: a Bíblia testifica de mim. Ele disse que a Bíblia testifica dele. A Bíblia não mostra Pedro como caminho, como socorro, como mediador. A Bíblia não mostra Paulo, nem Maria, nem Tiago, nem João, nem religião, nem igreja como meio de alcançar a bênção. A Bíblia não mostra campanhas de 7 dias, de 21 dias, campanha de restituição, campanha de prosperidade, campanha disso, daquilo outro, como meio de alcançar a bênção. A Bíblia não mostra isso, a Bíblia mostra a palavra de Deus sendo guardada em nosso coração, e as bênçãos chegarão até nós. E não fazer campanhas, não usar objetos de fé, não fazer sacrifício, oferenda ou penitência. A Bíblia não ensina isso. Se as pessoas se dirigissem pela palavra, não viviam dentro dos erros doutrinários, seguindo para a condenação, enganados, pensando que estão seguindo para a salvação e para a vida eterna com Deus. Não estão, porque só quem dá a direção para Deus e a vida eterna é a palavra. Essa é a primeira mensagem do ano de 2019 que eu já coloco fervendo para vocês. Por que fervendo? Para aquecer vocês, tirar vocês dessa frieza, desse engano, dessa mentira. A verdade que liberta tem que ser pregada, e a verdade que liberta é a palavra. Sabe por que muitas igrejas evangélicas são inimigas, rivais e combatem uma contra a outra? É porque elas não se submetem à palavra. Usam a palavra que nem as demais religiões, mas não se submetem à palavra.
Porque se elas se submetessem à palavra, não tinha diferença entre igreja congregacional, igreja pentecostal ou igreja tradicional. Não tinha diferença de igreja que crê na pré-tribulação ou na tribulação depois. Não é? Que é o calvinista. Na predestinação fatalista. E tem aqueles que crê, mas a tribulação, a igreja vai passar, a igreja não vai passar. E com esses conceitos loucos que não edifica, faz os homens se separarem um do outro. Há uma divisão hoje no meio evangélico, porque eu sou calvinista, eu não sou calvinista, eu sou arminiano. Porque Deus já predestinou para um céu, outro para o inferno. Meu irmão, seja cristão, discípulo de Cristo, guardando a palavra de Cristo. Seguindo os conceitos de Cristo, não de Calvino, não de denominação, não de pastor, não de homem, não de igreja, não de religião. Se você olhar para a palavra, você não vai ficar embaraçado dentro dessas doutrinas loucas, que só traz confusão. Porque se os irmãos lessem a palavra, ia ver que não existe essa ideia de que Deus determinou um para o céu e para o inferno, porque o próprio Jesus disse que o inferno não foi feito para o homem. Aí você vai crer em Jesus ou em Calvino? O próprio Jesus ensina que é o homem que escolhe qual a porta que ele quer entrar, qual o caminho que ele quer seguir. Você vai crer em Calvino Armínio ou em Jesus? Seja cristão, seguidor de Cristo, não arminiano, nem calvinista, nem assembleano, nem batista. Seja cristão. As pessoas hoje se dividem. Usam a placa denominacional para defendê-la. Defenda o cristianismo. Defenda Cristo, a palavra de Deus, a verdade de Deus. Se as igrejas evangélicas hoje se submetessem à palavra de Deus, não tinha tanta diferença, divisão, porque cada uma segue sua linha de pensamento pelos seus teólogos, pelos seus líderes, pelos seus fundadores das suas igrejas, das suas religiões. Você tem que ser seguidor de Cristo, fundador da igreja de Cristo, não a igreja do pastor A nem do pastor B, não a igreja da denominação A, da denominação B, mas a igreja de Cristo se submete à palavra de Cristo, e não o que ensina os líderes religiosos, porque as pessoas são adeptos dos líderes religiosos, seguindo sua linha de pensamento, dos teólogos renomados, famoso. O único teólogo que eu sigo com pura e certeza da verdade é Jesus. Ele é o maior teólogo que existe. A maior teologia é Jesus. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Quer conhecer a verdade de Deus? Conheça o que Jesus ensinou. E a gente vê aí, irmãos, os irmãos dentro das igrejas se separando no outro por causa de questão doutrinária, por não examinar as escrituras, meu irmão. Eu não entendo. Aí tem a questão, eu sou pentecostal, eu sou tradicional. Há uma divisão entre esses irmãos, o que diz que é pentecostal, o que diz que é congregacional, uma divisão com conceitos tolos, pobres, vãs, ridículos, por não examinar a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia ensina sobre isso, irmão. Porque se for ver na Bíblia, não tem esse negócio de pentecostal na Bíblia não, de movimento, de poder, de grito, não tem isso não, queridos. A Bíblia não ensina isso não. A Bíblia não tem base alguma para essa questão de pentecostalismo, que hoje, essa meninice aí dentro de muitas igrejas, que esse movimento pentecostal, de poder, de movimento, de unção, de ação de Deus. Examine as escrituras. O problema é que nós não examinamos as escrituras. O problema é que a maioria está preso nos ensinos da sua religião, da linha de pensamento dos seus líderes religiosos. Sejamos como os crentes de Bereia, prudentes, críticos. Foi Paulo pregando, mas ele não queria saber se era Paulo não, porque eles estavam com a sua fé, a sua visão na palavra, não no homem. Pode ser quem for, o arcanjo, o apóstolo, o ancião, o pastor. As pessoas hoje estão olhando, estão com a sua visão nos homens. As pessoas hoje estão com a sua reverência aos homens. E a igreja tem que ser reverente à palavra. A igreja tem que ouvir a palavra, não o pastor. Jesus não mandou ouvir o pastor, ouvir a palavra dele. O pastor tem que pregar a palavra. Se o pastor estiver te trazendo um conceito contrário à palavra, você não pode seguir essa orientação, meu irmão. Seja prudente para saber o que ele está te ensinando. Seja prudente para se submeter à palavra e não o que o homem diz. Os crentes de Bereia analisaram as escrituras e viram para ver aquilo que Paulo estava ensinando, se realmente condizia com as escrituras, com o que estava escrito na palavra, as escrituras anteriores.
Antes do evangelho ser escrito, as cartas apostólicas e os 4 evangelhos, eles analisavam as escrituras. O que é que você tem analisado para saber, para usar o seu senso crítico, para saber se realmente é ou não é? Você tem usado o que? Sua emoção, é? Eita, Deus está falando. Como é que você sabe que é Deus que está falando? Não é pela emoção que a gente sabe que é Deus que está falando, não. Só porque você se arrepia, você sente uma coisa gostosa dentro de você. Os católicos também se arrepiam. Os católicos também estão sentindo o Espírito Santo de Deus lá, coisa gostosa. Mas Deus está agindo lá? Tá não. Deus está agindo em muitas igrejas evangélicas? Tá não. Porque estão vivendo um movimento meninice, conceitos de homem, que o homem implanta como dogmas de fé, como forma de alcançar a bênção de Deus. Porque se você, meu irmão, os irmãos evangélicos analisar nas escrituras sagradas, os crentes analisar a Bíblia, não vai estar atrás de campanha de 7 dias, de 21 dias, de restauração, de prosperidade, da vitória. Porque se os crentes analisar a palavra, não vai estar subindo um monte, nem vai estar participando de sacrifício, de penitência, de oferenda, de cultos místicos. Porque se os irmãos analisar as escrituras, vai ver que isso não é conceito bíblico. Jesus não ensinou isso, os apóstolos não ensinaram isso, a Bíblia não ensina isso. Quer alcançar a bênção de Deus? Se submeta à palavra, como diz a palavra de Deus. As bênçãos te alcançarão. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Se tu guardar as palavras de Deus, buscando ter o cuidado para fazer tudo conforme ela ensina, as bênçãos te alcançarão. Se você analisasse as escrituras sagradas, você não estava correndo atrás de bênção na igreja ali, a igreja aqui, acolá. É igreja de manhã, de tarde e de noite atrás de bênção. Se você examinar as escrituras, você não vai ser negócio desses homens que estão nos púlpitos enganando vocês, criando cultos que são cultos para trazer rendimento financeiro para eles, trazer o povo para a igreja para trazer rendimento financeiro para eles, e você sendo negócio desses homens. Você não está sendo prudente para examinar as escrituras. Você tem que seguir o que Jesus ensinou, o evangelho verdadeiro que é pregado pelos apóstolos. Não esse evangelho, não essas instruções, seja qual for o pastor, meu irmão. Seja o teu pastor presidente, seja o teu arcanjo, seja o teu sacerdote, ancião, seja quem for o teu líder religioso. A importância é a palavra. Você tem que ser discípulo de Cristo, guardar a palavra de Deus. Jesus não te chamou para seguir pastor. Jesus te chamou para seguir a Ele. Seguir a Jesus é seguir a palavra. O pastor é um homem que Deus levanta, capacita, vocaciona, escolhe para ensinar a palavra. Não para levar o povo a viver esses movimentos que hoje estão vivendo, dentro das igrejas, uma loucura por busca por bênção, praticando isso, fazendo aquilo, dando sacrifício, dando oferenda, fazendo promessa. Está igual o ímpio, está igual às religiões pagãs. Por quê? Porque não examinam as escrituras. Aí fica um defendendo o seu partido denominacional. Cuidado, meu irmão. Examina as escrituras. Seja cristão. Seguidor de Cristo. Jesus disse lá em João, capítulo 8, versículo 30 e 31, aos judeus que estavam começando a crer nele. Jesus disse: se vocês guardarem verdadeiramente a minha palavra, serão meus discípulos. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus viu os judeus se convertendo a ele. E agora Jesus adverte: olha, vocês têm que guardar o que eu ensino, tem que largar essa tradição, tem que sair desses conceitos farisaicos, tem que sair dessas orientações que os líderes religiosos de vocês estão dando. Quer ser meu discípulo, quer ser cristão, quer ser meu seguidor? Guarde a minha palavra. Você é seguidor de quem? De Cristo, da Assembleia de Deus, da Batista, do Pastor A. Você é seguidor dos conceitos de Armínio, de Calvínio. Você é seguidor da Igreja Católica, do Espiritismo, do Budismo. Você é seguidor da religião evangélica. Você é seguidor de quem? Se você não for seguidor de Cristo, você está perdido. E para ser seguidor de Cristo, tem que examinar as Escrituras para buscar nela o que ela nos ensina, andar conforme ela nos orienta, viver uma prática de regra de fé e prática dentro dos ensinos das Escrituras e não dentro dos ensinos dos líderes religiosos. Então convido você a isso nesse momento. Seja prudente. O apóstolo Paulo orienta veemente a Timóteo, dizendo: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, Timóteo, porque fazendo assim, te salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Para que tu não seja levado por vento de doutrina, para que tu não seja enganado por doutrina de demônios, para que tu não apostate da fé, seguindo preceitos de homens, para que você não viva um evangelho anátema. Cuida da doutrina, examina, seja crítico.
Questione, pergunte, use a palavra. Olha a estratégia do diabo. Faz os líderes pressionar os seus adeptos. Não se levante contra o pastor não, não se levante contra o líder não. Para o povo não questionar, o povo com medo simples, porque o simples vai morrer na sua simplicidade. Você tem que ser prudente, questione sim, meu irmão. Quando você vê que não está de acordo com a palavra, diga: ei, pastor, converse com ele depois. Pastor, está errado o que o senhor ensinou. Olha, pastor, a palavra diz assim. Agora você tem que analisar, examinar, estudar, chamar o pastor para uma conferência com a palavra. Porque o pastor não é Jesus, o pastor não é Deus, o pastor não é a autoridade soberana. A autoridade soberana é Jesus, é a palavra. E você tem que ser seguidor, não do pastor, da palavra de Deus. Entendeu isso, meu irmão? Tem gente que está mais submisso aos líderes religiosos. Não quer nem saber o que a palavra diz. E muitos até estão contrariando a palavra, vivendo fora da palavra. Mas por quê? Não, meu pastor me ensinou assim. Eu cheguei a ouvir uma pessoa dizer: o meu pastor pode estar errado como for, mas eu sigo a ele, ele vai para o inferno com ele, se você estiver seguindo fora da palavra. Porque Jesus não chamou eu e você para seguir pastor, nem para seguir a igreja, nem para ser devoto de igreja. Jesus nos chamou para ser cristão, seguidor de Cristo. Jesus nos chamou para viver a fé em Cristo. A nossa regra de fé e prática não dentro de uma denominação, dentro de uma religião, dentro de usos e costumes, dentro de proibição ou liberação da religião. Jesus nos chamou para ser devoto à palavra, seguir a regra de fé e prática da palavra, as orientações da palavra de Deus. Deixo essa orientação para você. Primeira mensagem de 2019, forte, para te abalar, para bulir, para forçar você a pensar, usar o senso crítico para acordar do sono espiritual e buscar a verdade que liberta em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, convidando você, entra no nosso canal no YouTube, a nossa página no Face, e tu vai ser mais abençoado ainda, com várias instruções que dá entendimento, crescimento espiritual e te faz sábio para estar vivendo uma vida de fé em Deus verdadeiramente. Fica na paz do Senhor Jesus.